Continuando, né? No vídeo passado, eu mostrei como foi implementado isso tudo aqui. Agora, nesse, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês como é que eu fiz aqui com o Fabric para que aquilo acontecesse. Simples, básico, certo? Primeiro, deixa eu mostrar aqui, dentro do gerenciamento de usuários, nos grupos de usuário, eu preferi criar esses grupos assim, ó, membros. São os membros da diretoria. Dentro de um cara pode ser um membro da diretoria, um conselheiro, pode ser um diretor, pode ser um cara da área financeira ou pode ser um representante regional. Correto? Beleza. Correto não. Beleza? Então, todo cara que for um diretor, ele é desse e desse grupo. Se ele for um conselheiro, ele é desse e desse grupo, tá? Porque eu pretendo aqui criar particularidades para os conselheiros, mas eles não deixam de ser membros. Então, isso aqui é o ACL, tá? É como a gente vai trabalhar com a ACL, mexendo sempre na exceção, né? Para a gente não ter muito trabalho, ok? Níveis de visualização, da mesma forma, membros. Então, por enquanto, eu só tenho o nível de membros, que é o que eu usei para gerar os itens de menu. Tá? Mas depois eu vou ter um nível de visualização, nível de acesso e visualização, que vai ser o tesoureiro, tesouraria. Então, só quem for da tesouraria ou do financeiro, não sei como é que eu chamei lá, não esqueci, só quem for daquele cara, o financeiro, só quem for do financeiro é que vai pertencer àquele nível de visualização. Então, os itens de menu relativos a envio de balancete, sei lá, vai ficar só para aquele cara, tá bom? A gente vai adotar aquela ideia que o diretor deu lá, tá? Aquilo ali é uma coisa que a gente está discutindo, então a gente vai estar fazendo. Não deu ainda, mas a gente vai estar fazendo, beleza? Beleza? Então vamos lá. Fabric. Criei uma lista básica que eu chamei de banco de ideias, tá? Nos elementos, vamos filtrar aqui por banco de ideias. A data, né? A única coisa que eu fiz foi mudar aqui nesse date time do Fabric, que ele vem padrãozão, aquelas datas, eu só mudei a data, eu até deixei o TC, teria que botar o horário local. Ó. Foi até bom ter feito isso, que eu acabei vendo que eu esqueci e deixei o TC. Então tá, beleza. Nos formatos aqui eu botei dia, mês e ano, né? Tá certo? Foi isso que eu fiz aqui na data. Só para ela ficar bonitinha, não ficar com a hora. Não interessa a hora que o cara postou a ideia. Tá certo? O ID continua o mesmo, é um controle interno dele lá. E eu coloquei para ver na lista o usuário e para ver na lista o título. Tá? O usuário é campo texto. Campo texto nada. O usuário é o user, tá? E aí eu nas opções aqui, ó, ocultar sim, eu não quero mostrar, isso aí é para mim, eu quero saber quem é, mas eu não quero mostrar. Então aqui é o nome que eu vou usar, eu poderia usar o e-mail, né? Não, é o nome, eu vou usar o nome dele, tá? E no Access eu digo que quem pode adicionar? Membros, tá? Membros podem adicionar. Aí é que vem aquela história. O tesoureiro ele tem que fazer parte do grupo membros também. Porque se ele fizer parte só do grupo tesoureiro, eu perco essa funcionalidade. E aí eu só posso ter um grupo aqui dentro. Então por isso que eu criei aquele grupo pai chamado membros, beleza? Ó. E aqui, tá? Então a gente não muda. É o cara que fez, é ele que fez e acabou-se. Tá certo? Não me interessa mudar, eu não quero mudar, vou botar uma ideia e depois eu vou mudar e dizer que foi o fulano que fez e não eu. Não, né? O título da ideia, da mesma forma, é um campo. A ideia é uma text area, tá? E o status é que diferente. O status é um drop-down, eu coloquei valor 1, 2 e 3, ou em discussão, implementada e rejeitada. Então eu poderia criar aqui dá para... Não dá para mudar, pensei que dava para mudar aqui. Dá para mudar aqui, tá? Aí eu poderia criar um outro aqui sei lá, em implementação. Não sei, sinceramente não sei, tá? Eu fiz assim, tá certo? Aqui no Access, aqui ó, quem pode adicionar, quem pode editar, quem pode ver detalhes, quem pode listar, tudo é só o super user que pode fazer, tá? Poderia dar um cargo de gerente, poderia fazer um gerente, não poderia ser membros, tá? Porque todos fazem parte do grupo membros, então não poderia ser membros, mas poderia ser gerente, poderia ser o administrator.
E aí aquele cara que eu quisesse que gerenciasse isso, eu colocava ele lá. Eu hoje, agora, eu não tenho ninguém que possa fazer isso para mim, tá? Mas se eu tiver, é só eu criar um grupo e colocar aqui. Então eu vou ter lá que, por exemplo, o tesoureiro vai fazer esse gerenciamento do banco de ideias. Ou eu tenho o secretário, o primeiro secretário vai fazer. Então eu crio um grupo gerente do banco de ideias, tá? E boto aquele cara lá dentro. E aqui eu digo que quem adiciona é o gerente, quem edita é o gerente do banco de ideias. E aí ele pode gerenciar isso aqui, beleza? Então tá. O que mais? O status está aqui. Ponto. Formulário. Formulário do banco de ideias. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Os botões, né? Básico. Aqui o layout, bootstrap, com os labels position acima sempre, mas nos detalhes eu não quero label, então por isso que quando eu vou ver uma ideia, quando eu visualizo uma ideia, eu vou botar aqui, peraí, vamos botar aqui, título, esse aqui ficou extremamente horrível, né? Prestação de contas no site, né? Seria mais lógico, tá? Vamos mexer. O lance de você deixar o cara editar é que o cara pode vir aqui e editar o título. Uma coisa que, ó, quem fez foi o diretor, mas eu estou editando, então fica chato isso. Tá? Eu também não parei para pensar de uma maneira diferente de fazer, tá certo? Foi feito assim. Então, ó, então quando eu visualizo, na visualização ele vai aparecer assim, ó, prestação de contas no site. Aí daria para eu vir aqui, se eu quiser inspecionar, eu não parei para fazer isso, tá? E ver aqui, ó, qual é a classe que ele está usando, ó, tá? Qual é a classe, de repente mexer nessa classe aqui e trocar e botar em negrito, mas eu não parei para mexer nisso, tá certo? Então tá, então nos detalhes eu não quero label, ok? É isso. E depois aqui, ó, opções acho que não tem nada, aqui, plugins. Aí eu coloquei esse plugin Comment. Esse plugin Comment, ele é bem legal. Ó, tá? Comments. Ele é bem legal, bem bacaninha, tá certo? Então aqui, ó, comentários, ó, comentários tanto pela frente quanto por trás do site. Se eu quisesse, poderia dizer que não quero, né? Ah, não, pela frente do site, por trás não, aqui, ó. Eu quero comentário aqui, ó, por ambos e também quando for editar, ó, se eu não quero, não, eu não quero, eu quero só quando eu for criar um novo ou não, tá? Aqui ele aceita discos, intense, J-comment, comento, tá? Local comment, e eu não sei qual que eu estou usando. Eu vou até fechar e vou abrir de novo. Desculpa, gente. Eu não lembro qual que eu estava usando. Tá, vamos lá. Plugin, tá aqui. Comment. Eu estou usando o local comment, esse daqui mesmo. Então, local comment eu posso até vir aqui e dizer, ó, os elementos e pipipi, se é o WYSIWYG ou não, né? Se eu vou botar um editor, se eu permito avaliação, se eu vou permitir um comentário anônimo, se eu vou permitir os guests, né? Os caras que não... Comentário anônimo e guests são coisas diferentes, tá? Comentário anônimo é aquele comentário que o cara não vai se identificar. Então ele não vai se identificar. Ele vai dizer, não, eu não quero que vai aparecer... Quem fez esse comentário? Alguém, né? E o guest é permitir o comentário para quem não está logado, tá? O guest é um cara muito legal no Joomla. O Guest é um cara bacana pra caramba. O Guest é aquilo que só mostra quando o cara não tá logado. Se o cara tiver logado, o Guest perde a validade. Isso é legal porque quando você precisa dizer, ó, isso aqui você tem que estar logado. E aí o cara tá logado e aparece, isso aqui você tem que estar logado. E o cara diz, porra, mas eu já tô logado. Então, o Guest serve para isso. Se o cara tá logado, a mensagem não aparece, tá? Isso aqui é muito legal. Tá, contagem de quantos comentários teve, voto, você pode votar no comentário, gostei, não gostei, vota no comentário, um é um comentário bosta e 5 é um comentário excelente. Não, né, gente? Não vamos plantar a discórdia sem necessidade. Nesse caso, é um grupo pequeno, tá?
15, 20 pessoas que vão estar discutindo isso. Talvez a gente espera que a gente amplie esse grupo, mas são poucas pessoas, tá certo? Então, a ideia é essa daqui. O que mais que eu poderia mostrar para vocês? Deixa eu dar uma pausa no vídeo e ver. Achei. Aqui em listas, na lista, uma outra coisa que eu fiz aqui em listas, eu fui em dados e eu botei a ordenação aqui, ó, pela data em ordem decrescente. Então, eu poderia ordenar pelo que eu quisesse. Tá? Eu estou ordenando por ordem decrescente para mostrar as últimas ideias primeiro. Tá? E a outra coisa que eu lembrei agora, que eu não lembrei agora, lembrei sim, que foi aqui, ó, que dentro do menu principal, o que eu estou fazendo aqui? Dentro do... Cadê? O acesso restrito é na página seguinte. Vamos mudar aqui para... Não tem isso, mas vamos mudar assim para a gente... Aqui. Então, olha lá. Banco de ideias. Então, as ideias em discussão, o que é? As ideias em discussão é uma lista onde eu tenho... Vou exibir na lista, foi até irrelevante eu ter colocado, mas eu poderia fazer uma... Aqui no exibir na lista eu consigo fazer uma como é que chama? Uma visualização diferente de elementos diferentes, de colunas diferentes, tá? Aqui as colunas são as mesmas que estão lá, mas enfim, deixa assim, tá? Não precisaria fazer porque por padrão lá são aqueles que são mostrados. Mas aqui, ó, no pré-filtro, eu coloquei status igual a 1. Lembra? Que o status 1 é aquele em análise. Então, em análise. No link ideias coisadas, né? Aqui, implementadas, a mesma coisa, só que igual a 2. Em canceladas, a mesma coisa, só que igual a 3. E aqui, nos elementos, eu esqueci de falar, aqui no status, eu marquei o em discussão como padrão. Por quê? Porque esse cara não aparece para ninguém. Ele só aparece para mim. Ele não aparece para ninguém. E se ele não aparece, como é que o cara vai colocar? Entendeu? Então, ele não aparece. Beleza. Mas o padrão dele é sempre 1. Quem pode mudar? Super user. Quem pode mudar ele? Super user. Super user muda. Tá? Então, assim, ó, o banco de ideias, tá? O vídeo já ficou grande, né? O banco de ideias é muito, muito, muito simples. Eu diria que ele deve sofrer melhoras, mas ele é muito simples, mas foi de uma maneira utilizando o Fabric e de uma maneira bem tranquila. Poderia ter mais campos, poderia ter grupos para as suas ideias. A sua ideia é o quê? É uma ideia relativa ao setor A, ao setor B. Isso dá para a gente implementar numa empresa. Uma maneira simples das pessoas poderem colaborar também. Tá certo? Ó, obrigado pela atenção e daqui para frente comenta, pergunta e aí a gente vai discutindo e vai melhorando isso daqui. Quem tiver alguma ideia para fazer com o Fabric, posta a ideia lá, vamos tentar fazer. Tá certo? Um abraço para todos, hein?